a discutir a desigualdade, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Wesley, deixa eu só te interromper um pouquinho, que é a primeira vez nós estamos aqui no estúdio 11K, gentilmente cedido pelo meu amigo Lincoln. Lincoln, vai ficar gravada essa live, a gente não pode perder uma live dessa, né, de jeito nenhum. Aí eu não preciso me preocupar. No YouTube e pro Instagram. Não, agora você pode deixar salvo lá no Instagram. Eu posso carregar depois. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse primeiro tempo da live dizendo, Aline Figueiredo, que foi sua aluna, está dizendo aqui também, sou fã, saudades das aulas do professor Ézio. É a live com maior audiência que nós já fizemos desde o início da pandemia. Foi mesmo, rapaz. Tá vendo como você é querido? Não só querido, né? Porque eu acho que é querido porque é inteligente. Né? Então essas coisas vêm, aí vem o carisma, aí vem todo o restante, mas é a live com maior audiência desde que nós começamos a fazer. Lincoln, vamos encerrar agora, dar uma pausa, porque se for mais de 1 hora eu não vou conseguir carregar depois no Instagram. Pode ser? Pode ou não pode? Vai direto. Sim, vai direto, mas a gente pode, não fica salvo? Já deu 1 hora. Vai dar 1 hora agora, faltam 5 minutos. Aí meu aluno está dizendo aqui, massa, gostei. O pessoal está elogiando, viu, Lincoln? Galera, estamos aqui no estúdio 11K. Fazer um mexão de Lincoln aqui, né? Encerrou? Vai encerrar? Pode encerrar. Porque aí depois... E o vídeo eu tenho como levar para casa também, né? Eu consigo baixar do YouTube? No YouTube eu vou deixar direto. Tá, beleza. Eu vou agora. Terminei e só vai conectar de novo. Pronto, beleza. Então vamos voltar, né, Ézio? Lembra aí do fio de raciocínio. É a primeira vez. Não, tranquilo. Eu até peço desculpa a você por ter avançado aí, conversando. Eu falo muito, professor fala muito. Não, tá ótimo, tá perfeito. Pode continuar, fica à vontade. A gente trouxe você aqui para isso mesmo. Eu trouxe você aqui para lhe ouvir. Isso. Tá bom, tranquilo. Não, são conjecturas que a gente faz. Eu tive essa experiência agora na rua e eu fiz reflexões. Porque a gente, como cidadão, a gente faz as reflexões e todo mundo quer melhorar o país, seu estado, a sua cidade. E eu vejo que hoje é difícil melhorar. Nós vemos uma democracia ainda incipiente, a democracia ainda engatinhando. A gente não está conseguindo ainda fazer o processo ser democrático. Eu senti muita dificuldade. Ô Lincoln, tá ok aí já? Pra gente continuar? Foi, beleza. Mas está conectado de novo no Instagram? Tem que... Tá? Voltou para o Instagram? Deixa eu ver aqui. Está. Eu vou ter que mudar a chave. Vou só mudar a chave. É porque a gente tem mais seguidores no Instagram. E também o pessoal está acostumado a acompanhar pelo Instagram. Aí, como é a primeira vez que a gente está fazendo, a gente tem que ter todo esse cuidado com as pessoas que estão vendo, né, pelo Instagram. Porque a gente sempre fazia pelo Instagram, aí por isso essa preocupação. Pois é, mas aí as pessoas também não querem mexer porque os poderosos não querem mexer porque vai mexer com eles, né? Exatamente. A classe média também não quer mexer muito. A classe média se ausentou. Deitada em berço esplêndido. Se ausentou muito do processo. Ficou basicamente assim, fora do processo, porque é questão de sobrevivência. Ficou mais ou menos assim. Eu pergunto às vezes, tem professores amigos meus que acharam uma loucura eu me candidatar, porque como se você não tem a menor chance. Sim, entendi. E aí eu perguntei para ele, mas e você nos candidataria? Ele disse, não, porque eu não vou conseguir. Então, essa ideia de que é loucura fazer, não vai conseguir... Mas a ideia também não é se candidatar para conseguir ser eleito. Você disse isso no início aqui, a gente conversando. A ideia é se candidatar para disseminar uma ideologia, como é que eu posso dizer? Uma ideia de mudança, de melhora social, diminuição da desigualdade. Pelo menos você cria um canal para dizer alguma coisa, né? Sim, ser ouvido. É dialético e tudo. Mas as pessoas, elas têm esse entendimento. Olha, como é que eu vou concorrer com um vereador tal que está há 3 mandatos, tem toda uma máquina por trás, tem todo um esquema, já conhece todo mundo, já está tudo pronto. Eu não tenho como concorrer com um cara desse. Então isso desestimula, sabe, Romão? É verdade. E as pessoas acabam não participando mais. O que é que vai acontecer daqui a 4, 5, 8 anos? Não vai ter mais condições de pessoas comuns
participarem, até porque existe uma coisa chamada cláusula de barreira. O partido que não tiver deputados federais e senadores não vai ter nem fundo partidário, nem vai ter tempo em televisão e rádio. Tempo em televisão e rádio a gente pensa que é brincadeira, mas se eu tivesse tido tempo na televisão e na rádio, talvez eu tivesse... Porque tem um alcance gigantesco, muito né? grande. Pessoas que não sabiam, que até hoje não sabem que eu fui candidato, né? Mas tu foi candidato, não... Por quê? Porque eu não consegui atingi-los. Teve a pandemia, mas também teve o que? A cláusula de barreiras. E aí vai chegar uma hora, Romão, que... Eu não sei se tu está sabendo que tem que ter um quociente. Os partidos têm que ter tantos mil votos para botar um vereador. É verdade. E nessa nominata tem muita gente que não tem a menor condição. Tem não, é complicado. Você vê pela propaganda eleitoral ali, você vê, essa pessoa não vai conseguir 1000 votos. Então, olha, não é democrático. Lincoln, conseguiu voltar no Instagram? Vamos dar toma uma água. Quer mais água, Ezio? Rapaz, eu tenho aqui ainda. Tem aqui. A gente vai dar uma pausazinha enquanto volta no Instagram. O pessoal estava assistindo, de repente parou de uma vez. Mas que bom que o pessoal está gostando, né? Estão gostando bastante. Não tem como não gostar, Pode perguntar também, né? Cara, olha, sinceramente, meu irmão, você o cara conseguir dar aula tantos anos em escola particular para essa molecada aí. Não é fácil, cara. Não é fácil. Eu vou ser sincero com você. Acho que eu nunca disse isso além de casa. Eu desisti, pô. Foi, né? Eu desisti de escola particular. Desisti. Ensino fundamental e médio, escola particular, eu desisti. E se eu não tivesse desistido, eu nem sei o que teria acontecido comigo. Porque foi como se eu tivesse tirado um peso de 10 anos das minhas coisas. Você ia cansado da aula? Eu já estava cansado. Interessante isso, porque durante toda a minha carreira, eu iniciei dando aula dizendo assim, ó, tem o cara que dá certo. Interessante isso, porque durante toda a minha carreira, eu iniciei dando aula dizendo assim, ó, tem um cara que dá certo. Eu já comecei dizendo assim, que tinha um professor que dava certo para o fundamental, tinha um professor que dava certo para o ensino médio, não dava certo para o cursinho, tinha um professor que dava certo médio cursinho, tinha um professor que dava certo médio cursinho, não dava certo para a universidade. Eu sempre tive isso na minha cabeça, sabe? Mas claro, eu tinha isso na minha cabeça, mas eu vou tentar ser o cara e dar certo em todos os lugares. Pô, né? Aí fui, né? E pô, aí beleza, dando certo. Só que ensino particular sempre foi meu problema, cara. O ensino. Por quê? Hoje eu reconheço que o ensino... Beleza, dando certo. Só que ensino particular sempre foi meu problema, cara. O ensino. Por quê? Hoje eu reconheço que o ensino... Beleza, dando certo. E aí, Lincoln? Tá aqui ainda, ó. Por quê? Hoje eu reconheço que o ensino... É porque é a primeira vez que tá Instagram, YouTube, tudo conectado. E aí, Lincoln? Aí chegou uma hora que eu digo, cara, ensino médio não dá pra mim. E hoje eu percebo que por que não deu pra mim? Porque eu estava atendendo uma classe social que não era a minha. Porque eu sempre morei em periferia e tal. E aí existia a questão da linguagem. A minha linguagem não era a mesma linguagem dos alunos que eu atendia. A minha história de vida não era a mesma história de vida dos alunos. Você acha que isso interferiu mesmo? Eu acho que interferiu não pelos alunos, mas por mim. O problema não era os alunos, o problema fui eu. Você tem autodefesa. É isso, agora você disse a coisa certa. E eu percebi que tem amigo meu que é da classe média e passou no concurso para dar aula no IF ou no estado e... acha horrível, não abandona porque tem aquela ideia que é concurso público e tal. Rapaz, eu tive uma experiência no Pronatec. E tem os caras que adoram, né? Rapaz, eu tive uma experiência no Pronatec. Eu tô colocando os casos extremos, entenda. O meu e os caras. E eu vou levantar uma polêmica aqui com você e você vai concordar ou não comigo. Foi uma experiência única que eu tive o ano passado na Prefeitura de Bahia. Eu fui o finzinho do Pronatec. Sim. Era sexta-feira à noite, como agora, tá vendo? Sexta-feira à noite, e eu tinha aula de 6 às 10. E eu pegava meninos muito carentes da periferia de Bahia. Uhum. E eles faziam o curso técnico
Só que eles ganhavam R$2 por aula. Caramba. Veja só, viu? Eles ganhavam R$2 por aula. Então, a noite de aula comigo, ela custava R$8 para eles. Eles ganhavam R$8. Que loucura, né, cara? Veja só. Mas eles tinham atenção comigo que eu nunca tive em canto nenhum. Sim, eu acho isso. Entende? Eu acho isso. Em canto nenhum da minha vida toda dando aula, de 6 às 10 na sexta-feira à noite, eu nunca tive a atenção e o trabalho, o desprendimento. Mas sabe por que aconteceu isso? Porque do lado deles, agora vai ter algum moleque que estudou com você dizendo: eu nunca tive um professor que me desse tanta atenção quanto o Ezio deu. Pode acontecer, pode acontecer. É dos dois lados. Mas, assim, foi uma experiência muito interessante que eu acho que ela não devia acabar, ela não devia morrer. Porque não é gasto, não, é investimento. O menino de periferia, quando ele entende que vai ganhar assistindo a aula, ele sabe que ele precisa assistir a aula. Mas quando ele tem uma recompensa financeira... Mas saiu achando que aprendeu alguma coisa. Rapaz, também. A gente... E eu acho que tem outra. Desculpa, o interesse dele, dependendo, claro, do trabalho do professor, ele é mais construtivo do que simplesmente o que acontece na escola pública sem remuneração nenhuma. Sim. Eu sou a favor da ideia de remunerar. E você sabia que eu, na época da polêmica, né, do Bolsa Família e tal, eu encontrei no Shopping Sul, eu nunca mais esqueci disso. Eu encontrei no Shopping Sul um professor que talvez você conheça, que é o Rogério Queto, que é professor de química. Sei, meu amigo. Rogério, aí eu disse Rogério, e Rogério muito polêmico, né? Chega todo polêmico, aquela coisa. Eu disse Rogério, e é muito meu amigo. Eu disse Rogério, tá essa polêmica aí sobre Bolsa Família, o que é que você acha? Que eu gosto de ouvir as pessoas, claro, né? Saber. Aí ele disse, cara, presta atenção numa coisa. Tu acha muito 180 conto por mês para tirar um menino da rua? Foi a coisa assim mais definitiva que eu ouvi com relação a essa história do Bolsa Família. É muito barato, cara. A gente tá vendo o preço agora, rapaz. Né? Tá vendo o preço, um monte de gente na rua. Rapaz, o presídio, a gente paga 1.800 pro preso estar lá, o dia todinho sem fazer nada, comendo, aprendendo o que não presta. Analisa o que eu tô dizendo. Se esse cara, dentro do presídio, ele tivesse a oportunidade de voltar, mas voltar como? Com tratamento odontológico, com tratamento de saúde, com tratamento psicológico, com um ensino técnico feito, com oportunidade de trabalho. Você é ex-detento. Quando você sair, a gente vai dar uma oportunidade aqui. Alô, empresários. Vocês vão ter desconto nos impostos se você empregar o ex-detento. Agora ele vai ter o curso. Ele vai ter uma qualificação que vai lhe atender. Você está precisando de quê? Não, eu estou precisando de operador de caixa. Ah, você está precisando? Pois tem curso no presídio tal de operador de caixa. Quando esse cara sair de lá, ele vai... Se eu tivesse acesso ao poder, eu ia propor um projeto desse. Do presídio, ele reencaminhar as pessoas para as suas funções, porque ressocializava. Você teria chance. Vai? Pois é. Mas, assim, os casos que eu te dei com relação à escola foram os casos extremos, né? Eu não consegui... Não foi nada com os alunos. Até me dava muito bem com os alunos. Eu lembro disso, e tal. Claro. Todo mundo gostava de você. Mas era uma coisa minha, sabe? Eu sempre tive... E eu fui... Tu acredita que eu fui fazer terapia agora que eu lembrei? Por causa disso? Não, foi por causa de um monte de coisa, né? Mas uma das coisas eu fui fazer terapia. Eu fui fazer terapia e tal, aí um dia do nada eu toquei nesse assunto. Aí a terapeuta muito experiente, ela disse, mas o problema eram os alunos, porque eu ficava o tempo todo fazendo esse choque de realidade com os caras. Bicho, quanto vocês estão aqui e o fulano tá não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a terapeuta disse, mas você precisava fazer isso? Eu disse, não. Mas por que você fazia? O problema eram os alunos? Aí caiu a ficha. Eu disse, não, o problema era eu, cara. Realmente, se você chega para a classe média e você diz a um aluno daquele numa escola tal que ele é menor do que o que ele poderia ser, porque ele tem determinado hábito, ele se ofende. Ele vai ter você como algo. Ah, esse cara eu vou atrapalhar esse cara. Realmente, talvez isso tenha te... Eu era muito de afrontar e tal. Hoje eu sou menos, né? Realmente. Mas porque você via coisas que eles precisavam ver. Mas eles não iam ver no seu tempo. Verdade. O tempo. Só que veja, Romão.
a estrutura educacional brasileira... Lincoln, e aí, nada? É porque quando encerrou ali, aí fica caindo. É porque também tem um negócio, a gente podia deixar rolar e depois cortava o vídeo e botava, né? Foi burrice minha. Não. Eu, assim, Você tá conversando tudo isso com a aula. Não, mas aí é teste, depois Lincoln corta. Eu já tô acostumado que eu dou aula, conto piada, tiro onda, não sei. Teve uma última aula para professor do estado que não teve aula, né? Tu lembra a última aula que tu ficou gravando? A gente só... Todo mundo professor, tá ligado, Ezio? Aí eu fui dar... Aí era o meu curso, né? Tinha ali uns alunos e tal. Alunos não, colegas de sala de aula. Aí estavam lá assistindo aula. A última aula, cara... Eita, desculpa. A última aula não rolou, pô. A gente ficou só tirando onda um com o outro. Lincoln gravando, que era pro curso online. E no final, pô, não rolou a aula, né, Lincoln? Aí Lincoln, depois de 2 horas de aula, Lincoln editou, deu 20 minutos. Realmente. Isso acontece. Não foi? Mas aí teve outra, aí para não dizer que eu sou irresponsável, teve outra que foi um aulão, foram 2 horas de aulão, e quando o Lincoln editou, deu quantas horas de aulão? 2 horas. Tranquilo. Aí Lincoln até disse, bicho, tu pegou pesado hoje, viu? Descontou, né? Descontei. Quase não teve edição, né? Não teve edição, né, Lincoln? Então foi nem para respirar, cara, foi direto. E assim como a geografia, que é o que infelizmente nossos colegas de profissão que estão aí no mercado de trabalho, manhã, tarde e noite, eles não conseguem ver, a língua portuguesa, como a geografia também, a maneira de... Os conceitos são os mesmos, mas a maneira de transmitir esses conceitos mudou bastante. Muito. Mudou bastante. E aí a gente tem colegas que estão aí até ganhando dinheiro e tal, fazendo sua grana, e não há nenhum problema contra isso, mas que a maneira de se transmitir esse conhecimento, ela mudou gigantescamente. E aí quando os meninos chegam, eu pego uma turma de professores, eu aproveito para não só ministrar o conteúdo, mas para falar dessas mudanças. Porque eu acho que é importante falar isso também. Pô, cara, tu tá fazendo assim, mas há questionamento sobre fazer desse jeito. Eu tenho um livro de 2001 que o livro é uma reunião de artigos sobre metodologias para se aplicar em sala de aula usando a tecnologia. 2001, cara. 2004 tem outro, 2016 tem outro, tudo antes da pandemia. E muita gente... As escolas foram pegas de calça rasgada. As escolas não quiseram investir porque não acreditavam que isso chegasse agora, que é a Revolução 4.0. Nós estamos assim, ela está a galope. O 2025 já é realidade. A 4.0 não vai poder, isso não tem volta. O que vai acontecer é que uns vão estar na 4.0, outros não. Mas a pandemia antecipou e foi um desafio esse ano, foi muito difícil. Assim, o pior não é o domínio da tecnologia, mas é o descaso, ver a verdade da nossa sala de aula, que os alunos não gostam dos conteúdos, eles até gostam da escola em si, até gostam do professor, mas eles não gostam da forma como o conteúdo é transmitido. É verdade. Eles não gostam da questão da prova, da avaliação, eles se sentem avaliados. Na verdade, a avaliação não tem avaliado nada, essa é a realidade. E nós que estamos no processo antes e vamos viver agora o depois, temos que criar um senso crítico e tentar dar outro tom. Eu vou mostrar a você assim rapidinho o YouTube e o Meet. Rapaz, tem horas que eu tenho que dar aula no YouTube e tem horas que eu tenho que dar aula no Meet. Quando eu vou para o Meet é uma coisa muito boa, porque você tem uma exposição menor e você tem um contato maior. O YouTube, ele é bom, mas assim, os alunos não gostam tanto do YouTube. É verdade. Então veja que algumas ferramentas elas estão sendo testadas. E uma coisa que me surpreendeu bastante quando eu fui fazer mestrado foi que a professora justamente da cadeira de projetos, que mexe com tecnologia e tal, ela disse, cara, não pense que o fato de você ter um computador, um data show, um TV, vai tornar a tua aula tecnológica, não. Às vezes o cara pega, faz o fichamento dele, joga lá na tela e fica lendo. Exatamente. Do mesmo jeito que ele fazia no quadro. Ele só não vai ter o trabalho de anotar. Aí ela disse isso e disse, e por outro lado, existem aulas, acreditem vocês ou não,
que não utiliza computador, não utiliza TV, não utiliza nada. Você entra na sala, o menino está sentado no chão e ela é extremamente mais tecnológica do que a aula que usou tudo isso. Porque o que é tecnologia? É aquilo que é avançado, aquilo que é diferente. E por incrível que pareça, hoje no Brasil fazer essa aula que leve o aluno para a prática, isso é o diferente. Ainda é o diferente. A gente ainda está muito centrado na figura do professor, do quadro e o aluno sentado em fileiras. Foi bom você ter tocado nisso, porque quando o Enem apareceu, o Enem passou a misturar as matérias. Isso. Não era? Então, eu já fazia uma discussão, parecia que eu já estava prevendo, porque... PSS, que eu acompanhava o programa do Classe A no rádio. Isso. Já havia essa preocupação de levar múltiplas disciplinas e discutir um tema, né? Exatamente. Já muito antes do... Mas eu fazia uma coisa na aula que eu até consigo fazer ainda, mas assim, fiz muito tempo, que era o resumo da semana. Foi a coisa que mais marcou na minha aula para os alunos, qualquer um dar esse depoimento. Que antes de começar a aula eu tirava 5, 6 minutos para fazer o resumo da semana. Rapaz, eu comentava de tudo que acontecia a notícia. Isso é importante. Rapaz, eu fazia demais, isso cara. há muito tempo que eu fazia isso e faço ainda, só que hoje os alunos eles têm acesso às informações instantâneas que antes eles não tinham tanto. Eu sempre fui um cara que li muita revista, rádio, estudei muito rádio. Então eu vinha na segunda, na terça... Alguém já ligou aqui perguntando porque não vai voltar, eu tenho certeza. Tá vendo, Ezio? Alguém já ligou pra mim, dizendo, e aí, o que é que aconteceu? Não vai voltar, não? Manda pro YouTube, você tá todo mundo no YouTube. Fica rolando no YouTube. No YouTube. A galera tá assistindo no YouTube? Tem alguém assistindo? Tem não, pô. Tem? Tem. Ó, tranquilo. Pois é, sim, aí fazia o resumo da semana. Fazia o resumo da semana. O pessoal gostava muito porque eu dizia, professor, eu não preciso assistir, o senhor me atualiza. Quer dizer, não, mas você tem que ler, porque aquilo que eu falei foi muito rápido, você... Mas assim, as pessoas... E foi só a leitura também da coisa, claro. né? O cara tem que ter a leitura dele, né? Mas aí eu incentivava a ler jornal, ler revista, escutar a rádio e tal. Então, foi uma coisa boa que eu criei e eu levei isso pro rádio. Eu fui radialista 2 anos e meio de um programa próprio. Eu acompanhei lá em Mangabeira. Lá em Mangabeira. Né? Você, inclusive, Edgar foi lá. Aí Edgar fez uma live comigo sobre cultura pop. Eu disse, rapaz, eu acho que Edgar tá com raiva de mim. Eu passei 2 anos namorando o programa dele, ele nunca me chamou. Mas, rapaz. Aí você não lembrou, né, cara? Eu não lembrei. A gente eu não encontrei você. Porque o que aconteceu? Veja. As pessoas que estavam mais em contato nas escolas, eu tinha tempo de chamar. Você foi pro mundo do concurso. Eu saí muito antes escola, do teu programa do rádio. Não tive mais contato contigo de qualidade nenhuma. É verdade. A gente não, mas não se preocupe não, que a rádio vai voltar. E você vai... Agora eu tava vou, falando, cara, eu tava falando pelo primeiro Isa. dia que você voltar com o programa, eu tô lá com cartaz. Eu quero participar. Exatamente. E eu tive contato com muita gente, foi muito bom. É muito bom, né? Era o programa Aprenda Mais, eu levava os professores, a gente tematizava. E, rapaz, foi uma experiência diferente. Porque o rádio, ele é um veículo muito interessante, rápido. Ele é assim... Voltou? Bom, fica à vontade. Ele entra em várias camadas sociais, né? O rádio. Isso. É atemporal, você pode estar no meio do mato, você está com rádio. E foi assim muito bom, porque era lá em Mangabeira, então pegava o sul inteiro e era transmitido pela internet, o pessoal de outros bairros também escutavam. E assim foi muito bom, foi diferente. Eu saí da caixa, saí assim da sala de aula, fui pro rádio, foi muito bom. É uma coisa que eu até recomendo. As lives, algumas eu participei, mas eu nunca não fiz lives eu fazendo. Eu participei das dos amigos. Eu estou aqui hoje. Voltou mesmo, Lincoln. O pessoal do Instagram, acabamos de voltar. Na verdade, eu que sugeri uma coisa aqui que não deu certo. Aí por isso a demora para voltar, mas estamos aqui com o professor Ezio, estamos direto do estúdio 11K, meu amigo Lincoln e o meu amigo DJ Luke.
Alguém lembra do DJ Luke aí? Eu assisti muitos programas de funk na 100.5 com ele. Ele tá aqui, viu? Então voltamos aí. Ele tá meio encabulado, que ele disse que não quer saber dessa vida mais de DJ. Mas voltamos aqui com o professor Ézio. O pessoal tá entrando aí. Sejam todos bem-vindos. Diálogos 83, mais uma edição. Estamos falando de sustentabilidade física e cultural. Lembrando que física não é física de físico, é física de geografia física da cidade. A gente tocou em muitos assuntos, né? A gente, na hora que desconectou aqui, a gente achou que estava desconectado, aí saiu falando. Aí conversando. Mas aí, eu tô aqui. Mas com relação, o professor Ézio, o pessoal que tá entrando agora no Instagram, o professor Ézio estava mencionando que tem um programa de rádio lá em Mangabeira. Como é o nome da rádio, Ézio? Era a Mangabeira FM. É comunitária, rádio comunitária? Era rádio comunitária. Eu parei por conta da política, né? A gente vai ver o que é que vai acontecer, até porque ninguém que sabe como é que vai ficar o ano que vem. A gente tá vendo ainda. E assim, você estava dizendo uma coisa interessante, que você entrevistou vários colegas professores e foi uma experiência fantástica. O que mais me impressiona é que as experiências fantásticas com relação à educação, em sua maioria, elas acontecem fora da escola. Não é engraçado isso? É engraçado. Isso é realidade. Porque a escola brasileira ela é um pouco engessada. Num modelo de ensino-aprendizagem propedêutico. Isso. Preparando para a prova. Aquela ideia, assim, as pessoas estão cansadas disso. O modelo de educação ele vai ter que migrar para outra coisa. O modelo híbrido talvez seja uma nova possibilidade. As salas lotadas, 60, 70, isso não vai ter mais. Então vão ser salas menores, com maior participação, tu subentendes, e um acesso online permanente, porque a tendência são as plataformas digitais, elas acompanharem você. Você deu aquela aula ali, mas o aluno ele tem acesso a você o dia inteiro. E você fica tirando dúvida, conversando com ele. Então, a tendência é você ser um colaborador da vida do aluno, Sim. sabe? O aluno ele vai ter você como um tutor, né? Um tutor. Eu vejo assim, o professor é perigoso porque dá a ideia de que qualquer um pode fazer isso. Aquela história de mentoria as cabines, nos cursinhos, isso é muito questionável porque pega um cara que não se formou ainda e bota para ele ser o tutor. Aí o aluno ele às vezes paga pelo professor, mas ele está com o tutor. Isso não foi tão positivo em alguns cursinhos. Eu percebo queixas dos meninos dizendo que o ensino integral, ele com cabine, ele não é tão integral assim, porque a LDB com a BNCC, ela gera essa possibilidade. Do ensino integral, você tem modalidades. Isso. Então, a escola, se ela quiser fazer a coisa mais econômica, ela bota a aula de manhã e bota a cabine à tarde e é integral. Isso é meio complicado. O aluno, num primeiro momento, as pessoas engoliram isso. Mas talvez agora isso não seja mais possível, porque a cobrança vai ser maior. E assim, sabe, Ézio, eu não sou um defensor do ensino integral nesses moldes Sim. que está sendo feito no Brasil, nem no público, nem no particular. Certo? Não sou um defensor. E outra, eu acho que... Por quê? Porque os caras querem botar aula o dia inteiro. Aula teórica o dia inteiro. Isso. Não é assim que funciona em lugar nenhum do mundo. E segundo, voltar à questão que às vezes a gente conversa com os colegas que estão no mercado de trabalho, eles não entendem. O ensino ele não pode mais ser tão teórico. Ele não pode ser mais tão teórico. Essas gerações de 2005 para cá, que são os nativos digitais, eles não conseguem mais ficar sentado ali e um adulto chato falando. Tem que botar os caras para fazer, para vivenciar. Você já imaginou? Você falou tudo isso sobre a barreira do Cabo Branco, aí o cara vai lá, vamos lá na barreira do Cabo Branco ver como é que funciona? Por que essa casa aqui na beira da praia ela atrapalha? Isso. Aí o cara, caramba, minha casa é na beira da praia. Minha casa tá errada, meu pai construiu errado. Mas tá entendendo que já é um conhecimento que ficou. Eu sonhava em morar na beira da praia, mas eu sou ambientalmente incorreto. Isso. Pois é. Mas, Ézio, voltando aqui, inclusive, eu acho que a gente devia marcar uma outra pra gente falar só de educação. Não, claro, você precisar, eu venho.
E o 5G, que a gente estava falando do 5G, você falou de todo o problema estrutural do Brasil que empurra a classe média para os concursos públicos, para os altos salários, e isso tem que ser resolvido, tem que dar uma enxugada nessa máquina estatal para que possa funcionar melhor. E que as pessoas participem mais, né? Porque isso vai tirando, vai excluindo, né? A pessoa vai ficando naquela casta que praticamente não devolve à sociedade, assim, não ser criminoso, ser uma pessoa honesta, pagador dos impostos, é obrigação. Tem que se lembrar disso, né? Isso. Você não pode se sentir melhor do que os outros porque você cumpre isso aí. O que é que você está fazendo pelo outro, pela sua coletividade? Outro dia eu estava na sala de aula falando de patriotismo. E o aluno ele olhou para mim e quis questionar se eu era patriota. E eu disse uma coisa, acho que ele ficou pensando. Eu disse, eu sou bastante patriota, porque eu dou aula há mais de 20 anos num país como o Brasil, recebendo o piso que os professores... Aí, né? Não há patriotismo. E você nunca levou nada de ninguém, né? Nunca foi desonesto. Então, você está fazendo o quê? Pela sociedade que você vive. Você devolve de que forma? Então, o patriotismo tem que ser pensado assim, dessa forma. Agora, voltando para o 5G, olha, isso é irreversível, né? Só que a China, ela é hoje a que mais consegue botar no mercado essa tecnologia. Então, é difícil fazer o 5G sem a China. Por isso que é tão questionável essa guerra Estados Unidos e China, que o Biden, que o Trump travou, porque o Trump, ele quando entrou, ele viu o seguinte, é mais barato produzir nos Estados Unidos hoje do que na China, ele fez a conta. Porque a pirataria tirava... Então tem uma lógica aí, não é só porque ele é louco, não. Não, claro que não. Porque o iPhone, ele era muito mais copiado quando ele era feito na China do que hoje. Porque a questão das patentes não são respeitadas pelo governo chinês. Então, isso numa conta mostra que é mais barato produzir com respeito às patentes. A tecnologia 5G, ela está sendo questionada porque a operacionalidade da mão de obra chinesa é muito maior do que qualquer uma no mundo. Então, como é que você vai produzir com custo baixo 5G, que é extremamente caro, sem a China? O problema é esse. Então, a China produziu a pandemia e contaminou muita coisa. Então, existe hoje uma aversão peraí, a China produziu a pandemia, você acha que foi... Rapaz, montado? Eu acho, veja, não é montado, direcionado, teoria da conspiração, não. A China, ela permitiu que iguaria se tornasse alimento. Sim, mas isso é histórico lá. Isso é histórico. Então, é nesse sentido aí, essas experiências alimentares dos chineses produziram a pandemia e essa pandemia acabou viralizando, está aí no mundo todo, prejudicou, é verdade, e agora tem que corrigir. Mas, por conta disso, a imagem dos chineses já não era tão boa por conta dos desrespeitos às patentes e aos direitos humanos, passou a ser pior ainda. Então, qual é a polêmica? Como produzir o 5G sem a China? Se a condição... E você percebeu que agora eu dei uma de professora Neide lá do tempo do rádio lá do Classe A, né? Mas bom, isso é bom. Tem que ter o contraditório. Tem que ter o contraditório. Porque aí, olha, é como na aula. Se o aluno lhe pergunta, você explica de novo. Quando explica de novo, explica melhor do que você explicou e talvez ele entenda mais. É mais ou menos assim que acontece com a gente. Mas aí você está dizendo da China que não é respeitada por causa do 5G. O 5G, ela é respeitada. Por causa da falha com os direitos humanos e a quebra de patentes. Isso. Né? Aí, o 5G precisa ser produzido, o custo é alto e sem a operacionalidade da mão de obra chinesa está sendo assim, muito difícil o Ocidente assumir, matar no peito isso aí, porque vai ficar mais caro. Só tem como produzir o 5G na conta, no preço, se tiver a China como parceiro. Ézio, foi um imenso prazer recebê-lo aqui. Igualmente, meu querido. Você é uma lenda da geografia paraibana. Eu acho que metade da população pessoense estudou com você e a outra metade que não estudou gostaria de ter estudado. Rapaz, que alegria. E a prova tá aí, né? Um podcast de altíssima qualidade, porque quem faz o podcast, na verdade, é o convidado. Quando é um convidado tem muito o que dizer, a coisa sempre flui e sai
de altíssima qualidade. Conversou muita coisa aqui, né? Eu até me excedi, falei... Não, foi ótimo, pauta, foi perfeito. Né? Foi perfeito. A gente vai fazer um outro dia pra gente vir só falar de metodologias educacionais, que foi bom também esse papo. E eu quero saber o seguinte, um pinga-fogo agora, o projeto político continua? Rapaz, é como eu te disse, não depende só de mim. Se a conjectura do partido, se as coisas caminharem para isso, continua. É porque pode, em 2020, o Rede de Sustentabilidade ter outras pessoas, outros planos. Assim, não depende só do candidato. 2024. Né? Não depende só do candidato. É importante que se diga isso, porque a candidatura não é avulsa, ela é partidária. Então, tem que o partido, as pessoas do partido comungarem, porque existe a questão da convenção. Convenção é assim, os filiados, eles concordam que a nominata seja aquela. A coisa é votada, sabe? É por aí. Mas, se Deus quiser... eu vou transferir meu título para cá, vou mesmo, já disse isso para você, até porque é injusto eu votar em Rio Tinto hoje, é injusto, porque eu não faço mais parte do dia a dia da cidade. Eu acho que para você votar lá, você votar na cidade tem que fazer. Mas eu quero deixar uma coisa clara, eu entrei na política partidária para contribuir, porque eu acredito na ideologia do Rede, e eu penso o seguinte, política não é só na eleição. Isso, eu penso em participar, porque eu sou ambientalista. Eu sou especialista em direito ambiental, eu sou geógrafo, então eu sou ambientalista por formação. E agora eu estou na Rede de Sustentabilidade, que é um partido ambientalista, e eu quero abraçar essa causa, lutar pelas coisas boas da cidade, independente de partido, trabalhar a educação política para os jovens. Eu penso muito, isso é um projeto que eu tenho de coração, que eu vi o quanto há despreparo, e por conta do despreparo não há engajamento. O engajamento tem a ver com o preparo. Então eu penso muito nessa história da educação política, isso é uma coisa que eu venho... Educação política para os jovens. Os jovens precisam saber o que se passa. Como é que participa do processo? Como é a eleição? Como é? Será que eu participaria disso? Porque tem gente que não participa porque tem total desconhecimento. É verdade, é verdade. E o conhecimento, às vezes, que tem quando chega é um conhecimento errado, né? Dessa política desonesta. Exato. Né? A gente precisa... Mas, Romão, muito obrigado pelo... Eu que agradeço. Tranquilo, prazer gostei demais. Encontrá-lo, viu? Igualmente, amigo. E até as próximas. Claro, se Deus quiser.